E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer primeiramente que é um prazer estar com vocês aqui em mais uma videoaula. Seguindo então, pessoal, o nosso conteúdo da apostila, a próxima matéria é tema de circunferência. Esse é um tema, pessoal, muito bacana, pois além dele ser base nos conteúdos vindouros, como trigonometria na circunferência, conteúdo que vocês vão ver no decorrer do curso, a circunferência também tem o seu lado ao sol, digamos assim, no Enem, nos vestibulares. Então, as premissas e temas e conceitos que vocês vão aprender nesta videoaula, te garanto que serão muito úteis na sua vida. Falando um pouco de história, pessoal, a circunferência, no decorrer da história da humanidade, ela está envolta em magias, em segredos, em mistérios. Não, sério, parece que eu estou brincando, mas não. Se você pega na Grécia Antiga, a circunferência era considerada uma figura mágica, pois ela possuía propriedades que, segundo os cientistas, os pesquisadores da época, ela fornecia coisas absurdas. Um exemplo disso é a constante π, que é oriunda da circunferência, bastando você dividir o perímetro de uma circunferência pelo seu raio. Mas então, pessoal, vamos começar a nossa aula aqui e deixar de falar um pouco da história. Vamos para lá, então. Vem comigo, pessoal. Circunferência. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Circunferência é diferente de círculo. Você pergunta a um aluno, o que você desenhou? O que eu desenhei aqui? Ele fala, professor, você desenhou um círculo. Errado. Eu desenhei uma circunferência. Então, circunferência é diferente de círculo. O círculo, pessoal, ele é nada mais do que uma circunferência preenchida, ou seja, uma moeda. Uma moeda é um círculo, porque eu tenho aqui área dentro da minha circunferência. A circunferência ela é só o perímetro. Tudo bem? Então, quando falamos circunferência, estamos falando de um perímetro. Circunferência, não possui nada aqui dentro, como se fosse uma área, como se fosse uma massa aqui dentro. Não, a circunferência é só o arco. Agora o círculo não. O círculo ele possui massa no interior aqui, é um disco. Nós podemos dizer que um círculo é uma moeda. Perfeito? Então, o primeiro conceito é esse. A diferença entre circunferência e círculo. Circunferência, então, é só perímetro. Poderia assemelhar a circunferência a um bambolê, pois ele possui aquele arco em volta, mas não possui nada no centro. Perfeito, pessoal? Então, aqui esse ponto que nós delimitamos no início aqui, nós vamos chamar de centro, é o ponto C. O centro, ele é o ponto na circunferência que ele está distante de toda a lateral da circunferência e possui a mesma distância, ou seja, ele é o centro, ele está no meio da circunferência. E se você traçar desse centro um segmento de reta que vai até na parte do perímetro da circunferência, você tem um raio. Então, primeira premissa básica aqui da noite, raio. Temos que o raio, ele é uma premissa ou um conceito fundamental de circunferência. Partindo disso, temos também que professor, e se eu resolver cortar essa circunferência sem ser o raio? Exemplo, eu traço aqui um segmento, vamos fazer com a caneta de uma outra cor, que vai ficando mais didático. Observe comigo, eu parti minha circunferência em qualquer lugar. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Olha, A e B nós podemos chamar de corda. Professor, o que é uma corda? Uma corda é um segmento que corta a circunferência de um lado a outro. Aqui é uma corda. Se eu quiser cortar aqui, eu tenho outra corda. Se eu quiser cortar aqui, corda. Tudo bem? Então, a corda nada mais é do que o que corta uma circunferência. Um segmento que corta de um lado ao outro. Tudo bem? Segunda premissa.
Temos também, pessoal, imagine comigo, ó, a sua corda, aqui tem um tamanho, se eu cortar mais ao meio, a minha corda possui um tamanho maior. Se eu cortar mais um pouco, ela está crescendo, só que chega um ponto que minha corda é o máximo. Ou seja, quando ela passa no meu centro, ela vai ter o seu maior tamanho. Porque aqui nós temos, ó, que ela vai estar cortando o seu maior tamanho, ou seja, a corda máxima. A corda máxima, pessoal, nós chamamos ela de diâmetro. Ou seja, eu vou cortar um pouco fora. Aqui eu cortei em cima do raio, já para fazer uma coisa interessante. Mas, ou seja, isso aqui, ó, eu tenho, quando a minha corda passa pela minha circunferência, é minha corda máxima. Logo, eu tenho um diâmetro. Um diâmetro ele também pode ser considerado como 2 raios, porque ele liga o centro da circunferência às duas extremidades. Então, se você somar 2 raios, será um diâmetro. Então, até colocar aqui, ó, 2 raios. Existe até uma piadinha um pouco sem graça que fala assim: o que é pior que um raio cair na sua cabeça? Aí poderia perguntar, 2 raios, ou seja, um diâmetro, né? Então, pode ter certeza que um diâmetro significa 2 raios. Brincadeiras, pessoal, vamos continuando aqui, ó. Uma outra premissa muito interessante que nós temos aqui. Lembrando, detalhe, tá? Como que eu represento a corda AB? Representa assim, ó, AB retinho, ó. Esse retinho aqui significa segmento AB, é uma corda. Dando sequência aqui na nossa aula, temos também um conceito de arco. O que seria o arco, professor? O arco nada mais é do que parte do perímetro da circunferência. Exemplo, ó, eu tenho aqui AB, eu posso dizer que entre AB, ó, eu tenho um arco. Esse arco aqui, ó, ele liga o ponto A a B, mas ele não liga pela corda, ele liga pelo perímetro da circunferência. Aí eu posso dizer, ó, arco AB. Detalhe, para diferenciar da corda, ó, é feito um arcozinho em cima, ficou um pouquinho feio aqui, deixa eu fazer mais à frente. AB, um arco. Tudo bem, pessoal? Ó, o arco tem um arco por cima, a corda é uma retinha. Corda AB, arco AB. Tranquilo? Corda AB, arco AB. Pessoal, uma outra coisa também que eu preciso frisar com vocês aqui, ó, é a questão de ângulos. Ó, imagine comigo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, já formado um ângulo. Um ângulo nada mais é do que a medida desta abertura. Por exemplo, esse ângulo aqui pode ter 30 graus. Então, é medida de abertura. Ângulo não é dado em metros, não é dado em centímetros, não é dado em polegadas. Ângulo é dado em graus. O interessante, pessoal, frisar com vocês aqui que uma circunferência ela possui no seu contorno todo 360 graus. Tudo bem? Detalhe, isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Também essa medida da circunferência aqui, ó, 360 graus na circunferência. Esse 360, ele vem lá da Babilônia, sabia? Os primeiros civilização a partir da circunferência foi a Babilônia. E lá, eles partiram em 360 graus porque eles queriam fazer menção ao ano. Eles já tinham um calendário, um povo bem evoluído, né? E o calendário deles possuía 360 dias. É interessante também que eles não usavam lá os números decimais. Os números deles eram sexagenal, então para eles era bem mais interessante trabalhar com esse valor de 360. Pois bem, pessoal, a última coisa, o último conceito que eu preciso frisar com vocês é o conceito de tangente. Tangente nada mais é do que uma reta que passa ao lado, em cima de um pedacinho do arco da circunferência. Ou seja, ela não corta igual a corda. Ó, a corda aqui ela passou em 2. A tangente não, ela passa só em 1. Então aqui, ó, eu posso dizer, por exemplo, que esse ponto é o ponto P.
que faz parte do perímetro da circunferência, eu tenho uma reta tangente a P. Detalhe, pessoal, que sempre que você determinar um raio AP aqui, ó, sempre nós teremos aqui 90 graus. Tudo bem? Então, uma reta tangente é aquela que passa ao lado da circunferência. Então, beleza, pessoal, esses seriam os conceitos básicos. Só que tangente. Se você entendeu o que eu falei aqui, perfeito. Vamos dar sequência na nossa aula. Então, para ilustrar um pouco mais, nós vamos resolver alguns exercícios. Observe comigo o exercício de número 1. Determine a medida de x, sabendo que os raios medem 8 centímetros e 2 centímetros. Opa, raio não é do centro até o perímetro da circunferência? Então, perfeito. Nós temos aqui, ó, que o raio dessa circunferência mede 8 e dessa aqui mede 2. Ou seja, ó, eu vou traçar aqui um raio. Esse raio mede quanto? Ó, com certeza da maior, né? Esse raio vai medir 8. E vou traçar um outro raio aqui também, ó. Pessoal, detalhe, o exercício pergunta quem é x. Esqueci só de falar com vocês aqui, ó. X, essa medida que está de vermelho aqui, ó. X ele está logo abaixo do raio a esse raio aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, esse raio aqui mede 2. Eu tenho... Imagine comigo, só para a gente ir treinando os conceitos, essa reta, ela tangencia as duas circunferências, estão vendo? E o ponto que elas tangenciam é essas extremidades aqui, ó. Então, ó, eu tenho uma circunferência medindo 8 e a outra medindo 2. Se vocês entenderem comigo também, eu querendo essa medida x, vamos trabalhando aqui para nós entendermos. Ó, se eu traçar daqui a aqui, ó, eu não tenho um raio. Perfeito, esse raio mede quanto? 8, não é? Todo raio dessa circunferência vai medir 8. Né? O raio sempre tem a mesma medida. Agora, se eu vim traçando o raio dessa circunferência, encontrando com a outra aqui, ó, esse raio aqui mede 2, não é? Vocês concordam comigo, então, que da distância do centro dessa circunferência a essa são 10 centímetros, porque, ó, 8 mais 2. Mas nós não queremos essa distância, nós queremos x. Mas olha que bacana, pessoal, como eu disse para vocês, aqui eu tenho 90 graus, porque é tangente. Aqui também eu tenho 90 graus, porque é tangente. Agora, ó, perceba o que eu vou fazer aqui. Para me encontrar o meu valor de x, eu vou pegar o meu x e vou levar ele aqui para cima, ó. Eu vou tirar ele daqui de baixo e pôr aqui, ó. Vocês concordam que a distância daqui em x é a mesma aqui. E aqui também vai medir 90 graus. Só que, se vocês observarem bem, ó, eu acabei de fazer para mim aqui, ó, um triângulo retângulo. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é questão que pode cair em vestibular, pode cair em Enem. E o método de resolução envolve vários conceitos, mas é bem fácil depois que a gente aplica. Sendo assim, eu vou dar um zoom no que eu encontrei aqui, ó. Eu encontrei aqui, então, esse lado medindo x. Aqui eu não sei quanto que mede ainda, mas eu sei que aqui medem 10. Ó, peguei o meu triângulo retângulo, dei um zoom nele aqui, ó. Esse lado aqui, pessoal, vocês vão de concordar comigo que se esse trechinho mede 2, aqui também mede 2. E esse pedacinho aqui vai ser 8 menos 2. Ó, aqui mede 2, aqui mede 8 menos 2. 8 menos 2 são 6. Então, ó, esse pedacinho aqui mede 6. Tranquilo, ó, 8 menos o 2 do outro lado, esse trecho aqui mede 6. Aí eu tenho um triângulo retângulo de 6, 10 e x. Agora, basta eu usar o bom e velho teorema de Pitágoras
para encontrar o valor de x. O teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu tenho que A ao quadrado, 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais C ao quadrado. Tenho 100 igual a 36 mais C. Eu tenho que C ao quadrado é igual a 100 menos 36. Tenho, por sua vez, que C ao quadrado é 64. E C é igual a raiz quadrada, né, de 64 igual a 8. Tranquilo, pessoal? Talvez eu fiz um pouco rápido aqui, ó, mas eu joguei o quadrado como raiz e cheguei que C mede 8. C ou X, né? Poderia ter colocado X aqui, mas eu chamei esse lado de A, de B, e daqui de C. Então, eu tenho que o meu X mede 8. Tudo bem, pessoal? Então, ó, posso falar com propriedade para vocês aqui que o que eu procuro no meu exercício mede 8 centímetros. Aí, pessoal, então, ó, perceba que nós já usamos os conceitos que aprendemos e somamos eles a conceitos que nós já sabíamos, que é igual ao teorema de Pitágoras. Vamos fazer mais exercícios para ficar craque? Exercício de número 2. Os pontos A e B dividem a circunferência em arcos proporcionais a 6 e 9. Qual a medida do menor arco? Opa, ó, juntei aqui conceito de circunferência com proporção. Então, como que eu vou resolver isso? Ó, eu tenho que uma circunferência possui 360 graus, mas são divididos na proporção 6 e 9. Então, em outras palavras, ó, detalhe, pessoal, uma coisa aqui que nós frisar com vocês. Eu tenho a minha circunferência. Aqui eu tenho um arco A e B. Eu até representei ele na cor cinza. Só que todos os dois pontos, quaisquer que sejam eles produzem dois arcos. Ué, professor, mas como assim? Dois pontos produzem dois arcos? Sim. Sempre, a nível de cálculo, a gente considera o menor. Esse aqui é o menor, A e B. Mas nós também temos um arco na cor lilás. Perceba comigo, ó, um arco maior e um arco menor. Fazendo um ângulo aqui vai ser mais fácil de vocês perceberem, ó, fazendo essa ligação aqui, ó. Então, ó, nós temos um arco AB, menorzinho aqui, e um arco AB também. Detalhe, pessoal, que nós dizemos que esses dois arcos aqui, ó, eu vou chamar esse aqui de M e N. Nós dizemos que são arcos côngruos. Ó, mais um conceito bacana para vocês aí, ó. Essa palavra côngruo vem de congruente. Arcos côngruos, eles possuem as mesmas extremidades. Ou seja, ó, a extremidade do meu arco N é AB. Então, ele é separado por A e por B. Extremidade de M é A e B. Então, por isso que eles podem ser chamados de arcos côngruos. Pessoal, dando sequência aqui, então, ao nosso exercício, observe comigo que eles são proporcionais em 6 e 9. Ou seja, o menor é proporcional 6, o outro como se fosse 9. Em outras palavras, podemos dizer que M está para N, assim como 6 está para 9. Tudo bem? A forma de nós resolvermos isso é bem tranquilo. Basta nós dividirmos 360 nessa proporção. Ó, eu tenho que M, então, é 6, N é igual a 9. Eu vou chamar aqui minha constante de proporcionalidade igual a K e K. Então, eu sei que se eu somar, vou fazer aqui em cima, se eu somar 6K mais 9K, eu tenho o total da circunferência, ou seja, se eu somar tudo, essa medida com essa, eu tenho
360. Somando 6K com 9, eu tenho 15K, igual a 360. Continuando aqui, ó, K é igual a 360 dividido por 15. Logo, eu tenho o meu K aqui, ó, igual a 24 graus. Ou seja, cada K aqui, ó, o K é minha constante de proporcionalidade. K vale 24 graus. 6K, então, ó, M vai ser igual, vou fazer de uma outra cor aqui, 6 vezes 24. Eu tenho aqui 6 vezes 24 serão 114. Tem também que será 9 vezes 24. 9 vezes 24 vai dar 216. Ou seja, os meus graus são respectivamente, este aqui mede 144 e esse de fora aqui vai medir 216. Então, pessoal, esses ângulos que produziram os arcos, perfeito? O exercício me pergunta qual a medida do menor arco? O menor arco mede 144 graus. Detalhe, pessoal, a resposta é essa. Não há necessidade de você resolver seu exercício da mesma forma que eu. Como você sabe que a proporção entre eles era 6 e 9, você pode resolver de inúmeras formas. Eu tenho alguns alunos que, por exemplo, já dividiriam 360 por 15 e depois só multiplicariam por 6 e por 9. Perfeito, tá? Eu resolvi de uma maneira mais didática aqui, uma maneira mais concisa. Mas se você achou um método mais fácil, perfeito. O negócio é você chegar no seu resultado, 144, tá bem? Vamos para o nosso último exercício da noite, o exercício de número 3. Pessoal, eu tô falando da noite, assim, com certeza vocês estão ouvindo isso de dia, né? Mas é porque sobrou o horário de eu gravar só à noite. Mas vamos lá. Exercício 3. Considere um relógio analógico funcionando perfeitamente das 13h20 às 14h20. E responda. Ó, então eu tenho um relógio, né? Um relógio analógico é aquele de ponteiro, né, pessoal? Como demonstrado aqui, ó. Ele funcionou perfeitamente de 13h20 às 14h20. Então, a letra A me pergunta qual a medida do arco descrito pelo ponteiro das horas neste intervalo. Opa, opa, opa. Começou a apertar, hein? Ponteiro das horas. Eu preciso saber alguma coisa dos ponteiros dos minutos? Não, esquece. Então, ó, já facilitou um pouquinho. Às 13h20, pega uma caneta azul. Às 13h20, o meu ponteiro das horas, com certeza, ele estava um pouquinho para frente do 1 aqui, né? Que aqui seria 1h em ponto, às 13h em ponto. Ele está um pouquinho para frente do 1 aqui, ó. Ou seja, ele está 20 minutos para frente do 1. Aí passou-se 1 hora, né? De 13h20 para 14h20. Aí, ó, esse ponteiro, ele veio para um pouquinho para frente também do 2. Lembrando, né, pessoal, que nós sabemos que ele não vai ficar agarrado aqui em cima do 1 até vir para o 2. Ele vai andando devagarzinho. Então, nós temos aqui, ó, que aqui mede 20 minutos e 20 minutos também, né? Então, como se passou exatamente 1 hora, ou seja, na mesma posição que ele estava aqui, ele está aqui, nós podemos dizer que ele andou exatamente 1 hora. Tá, então se o ponteiro ele andou 1 hora, nós precisamos dividir todos os intervalos pelo total do ângulo, ó. Como assim, professor? Vem comigo. O total da circunferência é 360 graus. Bacana? Eu tenho quantas horas? Eu possuo 12 horas, ou seja, 12 intervalos, né? Ó, daqui, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 12. Então, como ele andou 1 hora, eu vou dividir 360 por 12 intervalos iguais, ou seja, 360 por 12, eu vou encontrar quanto que vale 1 hora. 360 por 12 eu tenho 3,
Sobra 0, 0, 0. Logo, significa que 1 hora do ponteiro equivalem a 30 graus. Muito interessante, né, pessoal? Ou seja, então, quanto que ele andou? 30 graus. Esse ponteiro, ó, de 13h20 às 14h20 andou exatamente 30 graus. Então, se você tivesse andado 2 horas, 60 graus, 3 horas, 90 graus, e assim sucessivamente. Vamos para o exercício de letra B? Qual é o ângulo entre os ponteiros das horas e minutos no momento 13h20? Opa! Exercício agora já é um pouco mais complicado, ó. Aqui eu tenho 2 ponteiros. É ponteiro de hora e minuto. Perceba comigo que eles querem saber a distância, ou seja, o ângulo formado pelos dois. Então vamos lá, ó. Às 13h20, vou tentar representar o ponteiro das horas aqui, ó. O ponteiro das horas é um pouquinho maior, né? Às 13h20, ó, tá aqui, ó. Em cima aqui. Beleza? Agora, às 13h20, o da hora tá um pouquinho à frente. Tá um pouquinho à frente aqui de 1 hora. Observa comigo, ó, que o exercício, ele tá querendo saber esse ângulo aqui, ó. Né? No anterior, ele queria saber esse pequenininho aqui, tava fácil. Agora esse aqui, ele tá querendo saber este ângulo. Como aprendemos, todo relógio possui a cada 1 hora 30 minutos. Tranquilo? Então, ó, eu sei que daqui aqui, perdão, 30 minutos não, 30 graus. Daqui aqui eu tenho 30 graus, ó. Esse trechinho aqui mede 30 graus, essa distância. Essa distância aqui também é produzida por mais 30 graus. Então eu tenho aqui, ó. Só que aqui eu tenho um trecho, ó. Eu tenho um trecho aqui que eu não sei quanto que representa, mas é o que eu busco, ó. Eu preciso desse pedacinho aqui, ó. Para me entender quanto que representa isso aqui, ó, eu vou fazer uma regra de 3. Perdão aqui, pessoal. Eu vou fazer uma regra de 3. Porque vocês concordam comigo que ele vai gastar 1 hora para percorrer 30... Ó, ele não gasta 1 hora para percorrer 30 graus. Aqui, ó, essa distância aqui, ó, daqui aqui, como ele já percorreu 20 aqui, ele precisa percorrer mais 40 minutos para inteirar 1 hora. Então, ó, eu preciso saber quanto que ele vai gastar para percorrer os 40 minutos, só que em graus. Qual que é a abertura desse arco aqui? Desse pontinho aqui. Perceba, pessoal, que minhas unidades estão trocadas, né? Eu tô com hora, tô com minuto. Então, para fazer uma coisa precisa aqui, eu vou transformar tudo para minuto. Ou seja, 60 horas está para 30 graus, ó, 60 minutos está para 30 graus, assim como 40 minutos está para o ângulo que eu busco, né? Aqui, pessoal, eu posso fazer simplificação, né? Simplifico aqui e aqui por 20. Eu tenho aqui 3, tenho aqui 2. Se eu quiser simplificar novamente, eu posso aqui, né? Lembrando que na regra de 3 eu só posso simplificar horizontal, horizontal ou vertical. E jamais assim. Então, aqui eu simplifico, sobrou 1 para mim, 10 aqui. Ou seja, 40 minutos, 2 vezes 10, 20, 1 vezes x, x. Ou seja, esse trechinho aqui, ó, ele vai necessitar percorrer, daqui a aqui mede 20 graus. Então, como o meu exercício me pediu esse ângulo todo, ele é 30 mais 20, ou seja, 80 graus.
É isso aí, galera. Então, a diferença entre esses dois ponteiros é de 80 graus. Pessoal, aqui finaliza a nossa aula. Ela já ficou até um pouco extensa. Espero que nós tenhamos treinado alguns exercícios aqui a nível de Enem. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham aprendido o que foi visto aqui. Vou deixar uma lista de conteúdos para vocês estarem praticando. Esforcem, pratiquem, correm atrás, que vocês vão ser vitoriosos, tudo bem? Um grande abraço aqui, pessoal. Tudo de bom para vocês e até mais.